Olá, nesse vídeo nós vamos ver como criar setups personalizados no AI Ichimoku Trader. Tá? Esse vídeo ele visa mostrar a dinâmica, né, como que se cria os setups, coloca-se os critérios, né, as regras nesses setups. Porém, existe um vídeo específico que é sobre você executar um setup, montar um setup e fazer um backtesting dele no ambiente testador de estratégias do MetaTrader, tá? Não é o caso desse vídeo. Esse vídeo vai ensinar a dinâmica. No outro vídeo, você pode verificar como montar um setup e fazer um backtesting para validá-lo, para eventualmente utilizar ele no modo automático, que exige muita experiência e muito detalhe nessa análise. Nesse vídeo, então, vamos entrar aqui no setup F7, né, no parâmetros, aliás, do EA. Nós já vimos todos esses parâmetros. Então, aqui que começa, né? Você tem aqui primeiro parâmetros para regras. Então, tem algumas regras que você pode colocar no setup, que ele tem alguns parâmetros específicos que você pode alterar, ou necessita até informar aqui para a regra poder acontecer. Pois nós vamos ver isso. Algumas regras, o que exige aí de parâmetro. O importante é aqui, né, os setups que você vai criar. Então você pode criar até 10 setups de compra, até 10 setups para venda, né, para entrada na compra, 10 setups para entrada na venda. E você tem, para a saída da compra, você pode fazer até 5 setups. E 5 setups também para a saída de venda. Dentro de cada setup, você pode incluir até 10 critérios, até 10 regras para ser, até 6 regras para serem validadas, né? Então, qual que é a ideia aqui? Se eu criar vários setups, basta um deles ser validado. Por exemplo, eu crio 2 setups para compra. Então, aqui a regra entre eles, lógico, seria o OR, né? Então, se o setup 1 for validado ou o setup 2 for validado, seria disparado a ordem de compra, no caso de eu estar no modo automático. No caso de eu estar no modo manual, ele vai dar um alerta mostrando aqui na tela, no canto superior esquerdo, uma janela dizendo que o setup X foi validado, as regras foram validadas. Então, todas as regras dentro de um setup que você colocar tem que serem verdadeiras para validar o setup. Certo? Então, a relação entre as regras é uma relação AND, né? Uma relação e. Então, se isso for verdadeiro e isso for verdadeiro, então o setup é validado e assim por diante. Quais são essas regras? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui a condição 1 para setup de compra, vamos dar um exemplo. Existem aqui mais de 80 regras. Nessas regras, elas utilizam os elementos, as linhas do Ichimoku, ou tem algumas regras que não utilizam nenhuma linha do Ichimoku, seriam regras, vamos dizer, de price action, tá? A maioria delas, pelo próprio nome, por exemplo, acima da nuvem. Tá? Acima da nuvem é se o preço estiver acima da nuvem. Então, se estiver acima da nuvem, no momento que ele vai validar aquela regra, ele daria como ok. Aí você tem abaixo da nuvem, dentro da nuvem, acima das médias. Aqui é tudo preço, né? Onde está a localização. Se o preço cruza Tenkan, o preço cruza Kijun. Então, algumas, pelo próprio nome, já se sabe implicitamente, né, como que ela funciona, o que ela significa. Tá? Porém, a gente tem aqui na área de alunos, a área do aluno. Se você estiver logado na área do aluno, nós temos aqui em ferramentas material de apoio. Clicando sobre material de apoio. Opa. Material de apoio. Aqui nós temos vários PDFs, né, interessantes que você pode baixar, e um deles é o regras para setups. Então vamos ver. Esse arquivo, tá? Ele explica, né, como é que funciona o setup, como que é a validação, e cada regra, a regra de agressão, a regra de exaustão, o que é validado nela, né, quais são os parâmetros que são validados para essas regras serem validadas como verdadeira ou não. Então aqui você tem a validação, né, a explicação, certo? Então tem esse setup aqui, esse setup, esse PDF, né, que pode auxiliar
você a entender cada regra que está disponível para ser utilizado. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, né? Então, eu quero fazer um setup se o preço estiver acima da nuvem, vamos dizer assim, e houver o preço romper o último topo. Então, você tem uma regra aqui, deixa eu localizar aqui, ó, rompimento do último topo. Essas regras, elas são validadas no EA em que momento? Ao final de cada candle, tá? Quando começar o próximo candle, ou seja, no primeiro tick, no primeiro negócio do próximo candle, o EA ele verifica os setups, né? Então, se houver algum setup que seja validado e você tiver no modo manual, o modo manual ele vai abrir aqui uma janela no canto esquerdo do gráfico, displayando que o setup foi validado, né? As regras que foram validadas daquele setup. Então é sempre nesse momento que ele vai fazer a validação, no final do candle, tá? Digamos que eu queira fazer um segundo setup de compra, tá? E essa condição vai ser o quê? Digamos que eu queira que a Chico ela esteja acima da nuvem, tá? E nós estamos fazendo só um exemplo, né? E o preço cruza a Tenkan. Aliás, a Tenkan, vamos fazer a Tenkan cruza a Kijun, ou seja, a média curta, ela cruza a média longa, né? Então vamos localizar aqui, a Tenkan cruza a Kijun. Como é regra de compra, você vai falar, mas cruza para cima ou para baixo? Cara, como é regra de compra, ele já assume automaticamente, né, de forma, vamos dizer, inteligente, aquilo que é cruzar para cima. Tá? Muito bem, eu coloquei dois setups de compra. E poderia a mesma coisa fazer, né, para venda. Para venda, por exemplo, eu colocaria, se estivesse abaixo da nuvem, né, e fazendo um espelhamento aqui da compra, seria o rompimento do último fundo. Vamos voltar aqui, abaixo da nuvem, 2 cliques e o rompimento do último fundo. O que é rompimento do último fundo? Se o último fundo, se o preço romper ele vai validar essa regra, tá? E aqui seria, né, fazendo também um espelho da outra, a Chico abaixo da nuvem, né? Chico abaixo da nuvem. E aí perceba que eu vou usar a mesma regra, né? Preço cruza a Tenkan. Aliás, a Tenkan cruza a Kijun. Tenkan cruza a Kijun. Tá? E aí, como é venda, ele sabe que é cruzar para baixo. E se fosse o caso, eu poderia, né? Se eu for usar no modo automático, obviamente eu tenho que ter regras de saída, né? De compra ou de venda. Né? No caso aqui, eu não vou colocar isso. E se eu quero usar esse setup, acionar esse setup, aqui, ó, esse parâmetro setup tem que estar ativado, né? Ele não pode estar desativado. O default, quando você carrega o EA, o parâmetro default é desativado. No caso, a gente teria que ativar ele. Feito isso, tá? Eu continuo no modo manual, mas agora com o setup ativado. Então, se alguma daquelas condições acontecer, automaticamente ele colocaria no modo manual, ele colocaria aqui o disparo da regra, tá? Aqui no caso, para aquelas regras que a gente pôs, aqui por exemplo, o preço está acima da nuvem, mas a segunda condição que a gente pôs, qual que foi? Vamos olhar aqui, né? Era rompimento do último topo. Então ele teria que romper, né? Ou seja, se o preço voltar aqui, romper o último topo é esse daqui. Se ele romper aqui, estiver acima da nuvem, ele dispararia a regra, tá? Isso quando ele validaria ao final desse candle, né? Se houver o rompimento do último topo. Porém, ele vai romper se esse último candle estivesse abaixo do topo e agora o próximo, que é esse que está se formando, formar acima do topo. Aqui ele já está com o topo rompido, né? Quando ele fez essa agressão aqui, aquela regra seria disparada nesse momento. Quando ele começou a fazer esse candle, tá? Esse aqui tinha rompido o último topo e ele teria validado aquela regra, iria disparar aqui um alerta de mensagem, né, de setup validado. Se eu tivesse no modo manual, nesse momento aqui, ele iria comprar por aquele setup lá colocado. Tá? Agora, voltando aqui,
Essa é a forma de eu montar os setups, né? Bem simples. Eu vou montando setups colocando as regras aqui. Não precisa ter nenhum conhecimento, digamos assim, de programação. Agora aqui a gente tem algumas situações, por exemplo, tem uma regra lá que é o corpo de alta, corpo de baixo. Ou seja, o candle formado tem que ser de alta ou de baixo. E ele tem aqui, por exemplo, um parâmetro, relação tamanho do corpo, tamanho do candle. Né? No caso do default aqui é 0,5, né? Seria 50%. O que significa isso daqui? Que para ele validar realmente, vamos dizer, no caso de um corpo de alta, para ser um corpo de alta, o tamanho do corpo, tá? Ele tem que ser pelo menos 50% do tamanho do candle todo. O tamanho do candle todo seria da máxima até a mínima. Se o corpo for maior do que o tamanho todo, aí ele validaria. Isso considerando sombra total, né? Aqui no caso sombra total tá não, ele tem um segundo parâmetro. Considerar sombra total, sim ou não, né? Então o que significa isso? Se você colocar não, ele vai considerar, no caso do corpo de alta, só o tamanho do corpo, mais, aqui para tamanho do candle, ele vai considerar o tamanho do corpo mais a sombra superior, tá? Então o tamanho do corpo teria que ser pelo menos 50% do tamanho do candle, mas considerando o tamanho do candle como sendo o corpo mais a sombra superior, isso para corpo de alta. Baixa seria o tamanho do corpo mais a sombra inferior. Se eu colocasse sim, aí o tamanho do candle é o candle total mesmo, né? Porque ele vai considerar tanto a sombra inferior quanto a sombra superior. Então tem uma série de detalhes, cada regra, né, que você pode colocar. Por exemplo, tem uma regra ali que é preço próximo da média, né, das médias. Então você pode daí estipular, se o preço estiver muito próximo da média, qual que é a distância máxima que você queira que o preço esteja da Tenkan ou da Kijun. Aí você põe aqui em pontos, né? Então existe uma quantidade enorme lá de regras e existem algumas que tem parâmetros aqui para você que você tem que sinalizar. Esses parâmetros, tudo está descrito lá naquele PDF das regras setups que a gente acabou de ver disponível lá. Não vamos entrar em detalhe aqui de cada um disso, né, que o vídeo ficaria enorme, né? Aqui a ideia desse vídeo mais é entender, né, como que eu monto os setups, as regras, né, como é que eu entrelaço elas. Eu tenho até disponível 10 setups de compra, 10 setups de venda. E para a saída, 5 setups de compra e 5 setups de venda. Eu posso usar somente um, posso usar os 10, enfim. Aí vai de acordo com o setup personalizado que você queira montar, tá? Voltando a dizer, aí existe um setup, um vídeo, né, onde a gente mostra como criar um setup e validar ele, né, em um backtest no ambiente testador de estratégia do MetaTrader. Então, por quê? Porque às vezes você tem a ideia de um setup que você quer usar na prática, mesmo no modo discricionário, no modo manual, é interessante você fazer um backtest, até para você ver a performance desse setup, né, enfim, entender, né, se esse setup é um setup realmente interessante ou não. Aí você usa o backtesting do testador de estratégia, tá? E no modo automático aí é fundamental usar backtesting, usar períodos longos, validar bastante no detalhe o setup para eventualmente depois usar na prática um setup automático, ok? Nós vamos ficar por aqui nesse vídeo e até a próxima.